Arte de Viver com Saúde começa essa semana trazendo novamente o Dr. Eduardo Poloni, nutrologista, especialista em emagrecimento, estética e atividade física. Dr. Eduardo, é um prazer tê-lo novamente no programa. Eu gostaria que o senhor falasse, como a gente havia dito da vez passada, que a gente ia focar um pouquinho mais sobre um assunto mais específico, sobre a gordura localizada, como ela se distribui, a importância de trabalhar tudo isso e como deve ser feito. Bom, Jorge, boa noite. Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar que a pessoa que está em excesso de peso tem uma tendência natural, geneticamente programada e também por questões hormonais, a regionalizar esse acúmulo de gordura, né? Em fases iniciais, muitas vezes isso não é evidente. Mas a partir de um certo limite, a pessoa que tem uma tendência a juntar muita gordura na região do abdômen, principalmente, começa a entrar em padrões de risco muito maiores do que uma pessoa que também está em excesso de peso, mas tem esse acúmulo mais distribuído pelo corpo, né? Aquela pessoa que seria mais cheinha, por assim dizer, nos braços, nas pernas, ela tem uma categoria de risco um pouco menor que a pessoa que junta mais na região do abdômen. Bom, isso daí, sendo efeito de uma alteração hormonal, de um padrão genético, coloca a pessoa numa situação de desequilíbrio hormonal. A pessoa começa a ter um risco aumentado para desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de cânceres, né? Principalmente câncer de intestino é um dos mais associados a esse tipo de padrão de gordura. Nós temos que focar, nesse caso, não só a perda de peso de uma maneira geral, né? Mas a partir de um certo momento nós temos que tentar enquadrar ela para que ela perca a circunferência abdominal, né? Os padrões ideais de circunferência abdominal para o homem seria abaixo de 94 centímetros, né? De 94 a 102 centímetros, ele está numa categoria intermediária de risco, e acima de 102 centímetros, ele já está na categoria mais alta de risco. Isso independe do tamanho da pessoa, da anatomia? E existem alguns estudos mais recentes que estão tentando correlacionar essa circunferência abdominal com a altura da pessoa. Mas o que nós temos até o momento de dados mais consistentes se referem simplesmente ao diâmetro, à circunferência, ao perímetro abdominal, né? Então, é uma medida tomada aproximadamente na região do umbigo, né? Uma fita métrica, a pessoa pode fazer isso em casa. Lembrando que para o homem, a categoria mais alta situa-se acima de 102 centímetros e para a mulher acima de 88 centímetros. É a famosa gordura visceral. Sim, é uma estimativa da gordura visceral, né? Lógico, nós temos dois padrões. Nós temos a gordura que fica para dentro da musculatura, em relação íntima com os órgãos, seria essa gordura visceral, e nós temos também a gordura subcutânea, é aquela gordura que se situa logo abaixo da pele. As mulheres, por exemplo, elas têm uma tendência maior a juntar inicialmente a gordura subcutânea e depois, numa evolução, né, desse ganho de peso, ela pode se acumular ali em relação aos órgãos e levar a esses riscos aí que eu comentei. Hoje existem vários tratamentos, eu sei que o senhor inclusive aplica aqui, posso chamar de você, né, Eduardo? Pode. Que você aplica em seu consultório. Quais são hoje os métodos mais inteligentes, vamos dizer assim, ou depende de cada organismo, cada pessoa? Bom, de uma maneira geral, nós temos que pensar primeiro em fazer a análise se a gordura é visceral, se ela está para dentro do corpo, por assim dizer, ou se a gordura é subcutânea. Quando a gordura é visceral, a perda de peso realmente é o primeiro tratamento. É óbvio que nós temos que fazer alguns ajustes na alimentação do paciente, até na atividade física ela precisa ser um pouco mais específica, né? E nós temos que pensar também que existem alguns tipos de medicamentos que regulam essa parte hormonal da pessoa, né? Então nós temos assim várias estratégias medicamentosas e não medicamentosas para lidar com essa gordura visceral. No caso da gordura subcutânea, nós temos outros tipos de abordagem. Não existe milagre, a pessoa vai ter que fazer um regime alimentar, vai ter que ter atividade física e ajuda talvez precise de alguns medicamentos e até alguns procedimentos que acabam
tirando essa gordura localizada, né? Sim, em termos de procedimento, é mais quando nós pensamos na gordura abaixo da pele, nessa gordura subcutânea. Existem os mais invasivos, que são feitos em centro cirúrgico, né, por cirurgiões plásticos, como a lipoaspiração, e existem procedimentos que podem ser feitos ambulatorialmente. A tecnologia evoluiu muito nesse sentido nos últimos anos e nós conseguimos, até um certo ponto, também resolver o problema. Então tá, eu vou chamar os comerciais, a gente já volta com o Dr. Eduardo Poloni, trazendo esse assunto fantástico que é hoje, não é só moda, é uma preocupação séria na população mundial. Até daqui a pouquinho.